Se você tem uma Bíblia, abre essa Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, no capítulo 10, do versículo 12. Daniel 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de se suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém? Podemos assentar. O que eu vou falar para vocês nesta noite, que é uma passagem que aconteceu antes de Jesus, que eu falei para vocês, se deu antes da vinda de Jesus à Terra, né? Para sermos mais precisos, há 500 anos antes de Jesus, aconteceu tudo isso que eu vou falar para vocês nesta noite. Amém? E para ser mais preciso, isso aconteceu no dia 3 de abril, 500 anos antes de Jesus vir à Terra. Olha como tem tempo, tem 2.500 anos isso que eu vou falar para vocês. E eu quero nesta noite conversar com vocês, o que eu vou falar se refere ao mundo espiritual, aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não temos condições de vermos pelos nossos olhos físicos, e que não temos condições de podermos então entender quando limitados nessa matéria, nesse corpo que nós estamos, que nos limita a essa dimensão, coisas que nós só vamos saber quando na verdade nós passarmos para um outro plano, para o mundo espiritual, que é o plano que nós desconhecemos totalmente. Tem muita coisa que nós não sabemos, né? Fiquei sabendo no dia desses que existe 15 milhões de planetas. Poxa, é muita coisa, né? E que existe tanta coisa que a nossa mente não alcança, tanta coisa que nós não conseguimos compreender. Eu quero conversar com vocês sobre esse acontecido. A Bíblia diz que existia um homem de Deus muito abençoado. Esse homem era abençoado porque ele era um homem íntegro. Ele era um homem envolvido com as coisas de Deus. Em alguns momentos ele exerceu cargos políticos. Ele era como que um coordenador, um governador, um responsável pelo reino da Babilônia, né? Ele tinha influência política e em uma certa ocasião tentaram descobrir na vida dele qualquer coisa que pudesse incriminá-lo ou desmoralizá-lo, e fizeram uma verdadeira CPI na vida dele, e não conseguiram encontrar nada de errado com ele, ao ponto de poder incriminá-lo, e criaram toda uma situação para jogá-lo na cova dos leões. E a Bíblia diz que Deus foi com ele, não permitiu que os leões fizessem nada com ele, e que a trama maligna para tentar desmoralizá-lo fosse revelada, como aconteceu. E por conta dessa vida íntegra, por conta de manter uma vida muito reta diante de Deus, Deus se agradava dele, Deus se revelava para ele. Revelava a ele coisas que Deus não revelava para outro mortal. Deus dava a ele o conhecimento do futuro, o conhecimento das coisas que deveriam acontecer. E como Deus percebeu que ele era um homem íntegro, um homem preocupado com a verdade, um homem que mantinha uma vida ilibada, um homem que ninguém tinha nada que pudesse falar ou comentar sobre a sua vida, sobre as suas ações e sobre as suas atitudes, Deus deu para ele então uma revelação do futuro. Deu a ele uma visão onde Deus mostrava todo um futuro, mostrava para ele um futuro muito distante. Ele tinha nessa época 80 anos, quando Deus procurou revelar a ele tudo o que deveria acontecer no passar dos anos, na consumação dos séculos, até a vinda de Jesus. Deus então mostrou para ele numa visão com o intuito de fazer com que ele registrasse, com que ele deixasse registrado para a posteridade exatamente os acontecimentos futuros.
E Deus deu a visão para ele. Quando Deus deu a visão para ele, aquilo foi pesado demais para a cabeça dele. Deus deu a revelação, mostrou os reinos que surgiriam, mostrou reinos que cairiam. Para vocês terem uma ideia, quando você lê nos textos mais abaixo, Deus fala até de um reino, de um homem que seria poderoso da terra, que dominaria a terra, mas que não deixaria descendentes, que se acredita que seja o Alexandre o Grande, que morreu com um pouquinho mais de 30 anos. Deus então revelou para ele sobre esses poderes, sobre os governos que dominariam o mundo, sobre a vinda de Jesus, sobre o governo de Jesus, e tudo aquilo foi alguma coisa pesado demais para a cabeça dele, para ele assimilar, para ele entender tudo aquilo. E quando ele sentiu a responsabilidade de ter que escrever tudo aquilo que Deus estava revelando a ele, ele achou que tinha que se consagrar mais um pouco, para não correr risco de escrever qualquer coisa que não tivesse de acordo com aquilo que ele recebeu, que não tivesse de acordo com a verdade recebida. E por ser um homem preocupado com a verdade, em querer fazer as coisas da maneira certa, a Bíblia diz que com 80 anos ele resolveu entrar numa consagração a Deus, pedindo que Deus lhe desse o entendimento de uma maneira mais profunda e bem mais clara, para que ele pudesse deixar registrado aquilo que ele estava vendo com respeito ao futuro. E ele chegou e disse: Senhor, eu estou entrando em uma consagração, e nessa minha consagração eu não vou comer nada daquilo que eu tenho direito de comer na corte, porque ele era um homem importante, ele fazia parte do primeiro escalão do governo da Babilônia, e ele tinha acesso às comidas, aos alimentos que a maioria das pessoas não tinham. E ele disse: Senhor, eu não vou comer nada gostoso, tudo aquilo que eu acho gostoso, tudo aquilo que eu acho bom de comer, eu não vou comer alguma coisa somente para me manter de pé, para me manter vivo. Mas as coisas gostosas, os manjares que eu tenho direito na corte do reino, desses aí eu rejeito, porque eu vou estar em jejum, não comerei, até que o Senhor me revele com detalhes, me diga com clareza de detalhes, tudo aquilo que vai acontecer no futuro, para que eu possa registrar. E ele ficou jejuando, esperando uma resposta de Deus. Passou a primeira semana de jejum, e a resposta não chegou. Entrou em 14 dias jejuando, e a resposta nada de chegar. 19 dias de jejum, e a resposta não chegava. E ele continuava em jejum, e continuava trabalhando. Mesmo jejuando, não comendo as comidas que ele gostaria de comer, tentando se manter vivo, comendo algo somente necessário para que o seu corpo não viesse definhar, não viesse sucumbir, ele permanecia ali consagrado, esperando a resposta de Deus. E diz a Bíblia que veio os 20 dias, não aconteceu nada. Quando ele estava 21 dias jejuando, se consagrando a Deus para obter uma revelação mais detalhada dos acontecimentos, diz a Bíblia que ele estava trabalhando na beira do rio Tigre, um rio que existe até hoje, na Babilônia, que hoje é o Iraque, em Bagdá, que hoje é o Iraque, que antigamente se chamava Babilônia. Ele estava trabalhando na beira do rio, e quando ele estava trabalhando na beira do rio, acredita-se que administrando um grupo de pessoas que estavam, com certeza, tirando o assoreamento do rio, e havia com ele ali muitas pessoas, muitos trabalhadores. Ele estava como que coordenando aquela grande obra que ele estava fazendo para o governo, trabalhando no rio Tigre. E quando ele estava lá na beira do rio, trabalhando com um monte de pessoas, de repente as pessoas que estavam ali naquele lugar, na beira do rio, começaram a correr. Elas não viram nada, diz a Bíblia, mas elas ficaram acometidas de um temor tão grande, que elas começaram a correr daquele lugar, e na medida que elas corriam, sem ver nada e sem saber porquê, e de repente ele, o Daniel, com 80 anos, olhou e viu um homem que desceu dos céus. O homem desceu diante dele. Só que a Bíblia descreve esse homem, um homem totalmente diferente. Os seus pés brilhavam, sua roupa brilhava. Diz a Bíblia
que quando ele falava, a sua voz era como se fosse barulho de muitas águas. E a Bíblia fala do detalhe da vestimenta, do paramento do homem que desceu diante dele. E quando ele viu aquele homem em pé diante dele, a Bíblia diz no texto mais abaixo, você lê em casa, que ele não suportou, aquilo foi pesado demais para ele, ele enfraqueceu nas suas pernas, o seu corpo enfraqueceu, de formas então que ele caiu no chão, com os joelhos no chão, com as mãos espalmadas no chão, o seu corpo começou a tremer, e aquele homem se aproximou dele e o levantou dizendo, levanta-te, Daniel, porque eis que eu te fui enviado, disse o homem. Eu fui enviado para você para te fazer entender todas as coisas que você não entendeu, para te dar compreensão e entendimento da tua revelação. Anota, escreve, te prepara e procura então registrar. Com certeza era isso que o homem queria. E aquele homem o levantou, e ele sem forças, e o homem então começou a falar para ele sobre as coisas futuras, e antes de explicar para ele o que deveria acontecer, aquele homem se desculpou, dizendo, olha, Deus mandou dizer para você que Ele sempre ouve as tuas palavras, você quando ora, Ele atende. Deus mandou dizer para você o seguinte, que desde o dia em que você aplicou o seu coração nas coisas de Deus, desde o dia em que você passou a se humilhar diante dEle, que você procura manter um contato, uma vida com Ele, Ele sempre ouve as tuas palavras, Ele sempre ouve as tuas orações, Ele não fica sem escutar as tuas orações. E quando você orou, Ele atendeu, mas aconteceu um pequeno problema. Quando eu vinha para trazer a resposta da tua oração, para te fazer entender das coisas que você não entendia, eu fui interpelado, enfrentado pelo príncipe do reino da Pérsia, que me enfrentou com certeza no espaço e não queria me deixar passar para te trazer a resposta da oração. E fica sabendo que eu fiquei impedido de poder passar por esse ser espiritual, que ele então chamou de príncipe do reino da Pérsia. Durante 21 dias eu fiquei impedido. Durante 21 dias eu não tive como te trazer o entendimento da tua oração. Para eu passar e poder chegar até aqui com você, foi necessário então que Deus mandasse o arcanjo Miguel para me ajudar. E o arcanjo Miguel me ajudou, foi possível eu passar para poder chegar até aqui e te fazer entender tudo aquilo que você não estava entendendo. Diga glória a Deus. E por causa da palavra desse anjo, se revelou esses bastidores da vida espiritual que nós não conhecemos. E que nós podemos entender então que existe uma verdadeira batalha com relação a essas questões, baseado por aquilo que podemos observar dentro da palavra de Deus. Quem era esse homem que apareceu para Daniel? Com certeza era o anjo Gabriel. Por que era o anjo Gabriel? Porque sempre que Deus precisa mandar um recado para alguém, através de um anjo, o anjo que foi criado por Deus com essa missão, se chama anjo Gabriel. É exatamente ele que Deus usa para poder levar informação, exatamente ele que Deus usa para poder levar recado. Se um dia Deus precisar mandar um recado para você e precisar mandar um anjo para aparecer para você, se você não correr, tenha certeza que quem vai dar recado para você é o anjo Gabriel. Nós não somos acostumados com isso. Imagina você ver um anjo, né? Como é que você vai se comportar? No mínimo você vai sair correndo. Mas sempre é o anjo Gabriel. Por quê? Porque o reino de Deus é organizado. O anjo Gabriel é aquele que apareceu para José em sonho, para explicar para ele, olha, o que está no ventre da tua mulher é obra do Espírito Santo. Sempre que algum anjo aparece para dar algum recado de Deus, é o anjo Gabriel, ele tem essa missão. E sempre que Deus precisa de um anjo, que seja da tropa de elite, para poder resolver problemas, que inclui batalha, que inclui guerras, Deus usa o arcanjo Miguel, que é o anjo que tem o poder de poder atacar. Você vê na Bíblia, por exemplo, lá na epístola de Judas, a Bíblia diz que quando
Moisés morreu, Deus escondeu o corpo do Moisés em determinado lugar, para que o povo de Israel não pegasse o corpo, não saísse com o corpo aí servindo de ídolo, porque eles eram apaixonados pelo Moisés. E a Bíblia diz que o diabo viu onde Deus escondeu o corpo e queria se apoderar do corpo de Moisés, diz a Bíblia. Está lá na epístola de Judas. E quando o diabo estava querendo se apoderar do corpo de Moisés, que Deus viu que ele queria com certeza puxar o corpo para poder criar uma situação complicadora com o povo de Deus, a Bíblia diz que Deus chamou o arcanjo Miguel. Miguel, vai lá e resolve o problema. E o Miguel foi lá e empeitou Satanás, diz a palavra de Deus. E ele não ousou dizer para Satanás nenhuma palavra difamatória, porque ele foi com cautela para lutar contra um adversário perigosíssimo. E diz a Bíblia que ele falou somente isso: que o Senhor te repreenda, Satanás. E a Bíblia diz que Deus colocou o corpo de Moisés num lugar onde ninguém sabe até hoje onde foi que Deus colocou. Por isso que os judeus não andam com esse corpo balsemado por aí, porque Deus escondeu para evitar o problema da idolatria, com certeza. Então Deus sempre usa anjos para isso, os anjos. E o interessante, que está cheio de histórias, de pessoas que surgem de repente e que ajudam alguém e que a pessoa não sabe. Um dia desse eu vi um depoimento de uma pessoa nos Estados Unidos que me chamou muita atenção. Ele vinha sozinho em um carro, não tinha nada na estrada, de noite, chovendo, e ele com a família dele caiu numa ribanceira, num buraco, com o carro. E as pessoas se quebraram e se machucaram. Ele contou que alguém desceu lá, um homem muito diferente apareceu no lugar, conversou com eles, pediu que eles se acalmassem, e depois esse homem foi e simplesmente telefonou para a emergência veio, o homem lá teve os primeiros socorros, levaram as pessoas, e depois então tentaram descobrir quem era essa pessoa que fez essa bondade, que telefonou, ninguém achou. Se procurou essa pessoa passando na estrada federal, onde eles teriam que parar em determinados pontos, que não teria como passar fora daquele lugar, não passou ninguém, não tinha ninguém, ninguém sabe quem passou. Não foi registrado nas câmeras a presença de nenhum carro, de ninguém que pudesse passar naquele lugar, mas de repente aquele homem falava e se tinha prova de que alguém foi lá e telefonou para haver socorro para aquela família, e até hoje ninguém sabe quem foi a pessoa. Baseado pelo que nós podemos entender, às vezes Deus pode colocar um anjo como socorro para você em uma situação de necessidade, ou alguém aparentemente bem comum para poder socorrer você. Deus pode criar esses meios para poder te ajudar. Existem milhares de relatos de pessoas em momento de dificuldade socorridas por alguém que ninguém sabe quem é, que ninguém nunca viu. E a Bíblia diz que tem anjos criados por Deus, e os anjos, a maioria deles que Deus criou, diz a Bíblia, que eles foram criados para nos servir. Diga glória a Deus. É isso que diz a palavra de Deus. E Daniel então ficou vendo aquilo e ficou perplexo diante daquela revelação. E que o anjo falou que ele foi interpelado. Quem era o príncipe do reino da Pérsia? O príncipe do reino da Pérsia era nada mais nada menos que um espírito maligno, um demônio que tinha autoridade sobre aquela nação, sobre a Pérsia. E no mesmo texto fala que tinha um outro príncipe, o príncipe do reino da Grécia, que era um outro demônio que tinha autoridade dentro da hierarquia maligna de exercer influência sobre a Grécia e sobre a Pérsia, que hoje é o Irã. E baseado nessa revelação, você começa a entender que no mundo espiritual, do outro lado, também existe força. A Bíblia diz que existem governos, existem principados, da mesma forma como Deus trabalha através dos seus meios para poder conquistar a humanidade, pelo que diz aqui as revelações espirituais, o outro lado também trabalha com o mesmo objetivo. E nós então passamos a percebermos, baseado pelo que diz a Bíblia, baseado pelo que dizem outros textos, que nós temos uma luta tremenda, que a luta não é contra a carne, diz a palavra de Deus, não é contra o sangue. A nossa luta principal não é contra seres físicos como você, mas a Bíblia diz que são contra seres espirituais.
E por lutar contra esses seres espirituais, a Bíblia recomenda que você use a armadura de Deus, que você use as armas espirituais para poder combater esses seres espirituais, porque a única forma de nós conseguirmos então superarmos o adversário não é pela nossa condição, pela nossa capacidade humana. Por quê? Porque nós, por nós mesmos, não somos páreos e não temos como enfrentá-los. A única coisa que nos qualifica, a única coisa que nos capacita para podermos enfrentarmos o invisível, o maligno, aquilo que a Bíblia fala como adversário, é Jesus Cristo em nossas vidas, que nos capacita, segundo o que diz a própria palavra de Deus. Sem Jesus nós não temos capacidade de poder entrar nesse mundo espiritual, para poder exercer um combate. Nós não temos como, porque nós não somos páreos. O que nos torna páreos, o que nos torna fortes, segundo a palavra de Deus, é Jesus Cristo na nossa vida. Amém? E a Bíblia diz que o anjo então foi explicar para ele, depois de falar de tudo aquilo que aconteceu, da guerra que aconteceu, da batalha para poder chegar até Daniel e trazer a revelação, a luta que houve, e ele então passou a dar entendimento para que Daniel pudesse compreender as coisas futuras. Amém? O que é que nós aprendemos com isso? É que a batalha é espiritual. A principal batalha que nós temos não é física. As questões físicas, as questões que temos acesso, nós podemos resolver com a capacidade de inteligência que Deus nos dá. Porque Deus nos capacita para vivermos aqui. Deus nos capacita para cuidarmos de pessoas. Deus nos capacita para realmente agirmos dentro dessa limitação humana que temos. Mas existem coisas que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de Jesus. Por quê? Porque as forças espirituais trabalham e existem. E para você poder combatê-las, você tem que se equipar espiritualmente para poder exercer combate contra essas ações que se levantam. Como é que essas forças trabalham? Se opondo, dificultando a resposta das suas orações. Como é que essas forças trabalham? Gerando impedimento o teu acesso a Deus. Quando você lê a Bíblia, você percebe, por exemplo, que essa batalha é tão visível, é tão real, que uma das coisas que a Bíblia pede para mim, pede para você, é para nós sermos perseverantes. Diga glória a Deus. Porque quando você é uma pessoa perseverante, você insiste. Tem coisas que você tem que esperar a resposta de Deus, porque está no meio de uma batalha espiritual. Por quê? Porque fere interesses espirituais. Tem coisas que você tem que partir para uma consagração mais forte, assim como foi Daniel, para poder conseguir obter respostas. Porque todas as vezes que você busca algo que é benéfico para você, que fere interesses do outro lado, saiba que o outro lado vai trabalhar para que tudo aquilo não se concretize na sua própria vida. E Deus então precisa que você tenha uma consciência de fé. Deus precisa que você seja dotado de insistência, de perseverança, que você não fique pelo meio do caminho, não fique no meio da batalha, mas Ele precisa que você seja determinado, entendendo que você está com Ele, que por mais que seja difícil a luta, por mais que seja difícil a batalha, por mais que seja complicado enfrentar tudo que você está enfrentando, Deus quer que você tenha pelo menos no seu coração um consolo, o consolo que Ele é contigo. E se Ele é contigo, por mais que a situação esteja difícil, por mais que a batalha esteja acirrada, por mais que a situação esteja realmente de uma forma resistente a você, para você não se preocupar, mas continuar insistindo e sendo perseverante, porque Deus deixa claro para mim e para você que pode até haver dificuldade, mas Ele não tem como perder uma batalha para você. Por quê? Porque Ele é um Deus de vitória, baseado pelo que diz a própria palavra de Deus, e porque Ele tem projeto de te fortalecer no meio dessas situações espirituais, para que você aprenda e seja simplesmente preparado por Ele,
que as dificuldades, as lutas, as batalhas, sejam espirituais ou não, elas são inevitáveis, mas você tem, com a ajuda dele, como superá-las no nome de Jesus. Amém? Dificuldade, todo mundo vai ter. As dificuldades normais, naturais, humanas e as espirituais também. As dificuldades naturais da vida você tem como superar com a sua determinação, com a sua preparação para poder superá-las. As espirituais, que você não é suficiente para poder enfrentá-las, Deus capacita você, porque Ele vai com você. É isso que nos diz a palavra de Deus. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso quer dizer o quê? Ainda que você esteja hoje vivendo uma situação de luta, de batalha e de dificuldade, ponha na sua cabeça que você não está sozinho. Seja perseverante e insistente. Por quê? Porque se você é de Deus, tem promessa de Deus para a sua vida na palavra dele. E nessa revelação fica claro como funcionam as coisas. E o mundo espiritual existe. Se você for perguntar para pessoas, você vai encontrar várias pessoas que vão falar de coisas que viram e que não sabem o que foi. Tem tanta gente que vê coisas, né? Eu digo sempre que hoje as pessoas parecem que estão vendo menos. Mas houve uma época que se via mais. Você fala com qualquer pessoa mais antiga, ele vai contar de coisas que ele já viu, coisas que ele presenciou, que você se apavora. Eu já contei uma história para vocês aqui. Vocês querem que eu conte de novo? Vocês vão ficar com medo, hein? Essa história eu contei uma vez numa pregação minha. Foi o CD que eu mais vendi, só por causa dessa história. As pessoas chegavam e me diziam: eu quero aquele CD. Qual CD? Aquele que conta aquela história. Uma experiência que eu passei com essas coisas, que você não consegue explicar. E por causa disso aí eu vendi. Tinha um pastor que vinha de Belém. Ele tinha uma filha que era médica aqui em São Luís. E quando ele vinha para cá com a filha, ele vinha aqui na igreja. Esse aí comprou, eu acho que mais ou menos uns 400 CD de mensagem para levar. Ele levava e disse: olha, eu evangelizo com essa mensagem. Ele falava para mim. E a história é essa, uma história que a maioria das pessoas conhece aqui. Eu fui pastor em Óbidos, no interior do Pará. E no começo do meu ministério, foi 1977 o ano. Nessa época eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. Em 1977. E eu era pastor dessa época, eu tinha 21 anos, fui designado para abrir uma igreja na cidade. Você está fazendo conta aí para saber quantos anos eu tenho, né? Eu fui designado para abrir uma igreja do Evangelho Quadrangular nessa cidade, uma cidade chamada Óbidos, no interior do Pará, lá no Baixo Amazonas. Para você chegar de navio lá, demora uns 4 dias. E naquela época, quando você ia pregar o Evangelho em algum lugar, o Evangelho, as pessoas tinham muita dificuldade, muita perseguição, muita resistência. Hoje o Evangelho está disseminado, né? Todo mundo ouve a palavra de Deus, as igrejas evangélicas estão cheias, mas naquela época era o privilégio de poucas. Naquela época o Brasil ainda tinha 99,9% de católicos no Brasil. Hoje não tem mais, né? Hoje tem 60 alguma coisa, né? Que aumentou o número de evangélicos no Brasil. E eu fui pregar no lugar, e quando eu cheguei no lugar, um lugar extremamente religioso, as pessoas eram muito resistentes à pregação do Evangelho. Para vocês terem uma ideia, eu era chamado de falso profeta. Todo mundo pensava que eu era do capeta. As pessoas iam lá ver o diabo ali, falavam assim. Eu me lembro que quando a minha esposa chegou na cidade, e eu estava um dia andando na rua, eu, a pastora Nazaré e a Cristina de colo, e nós estávamos andando na rua com uma sombrinha. Um grupo de mulheres vinha assim na rua, e quando viram nós três, disseram, eles saíram da rua, passaram para o outro lado, fazendo o sinal da cruz. E quando eles passaram de nós, eles gritaram: lá vai os três.
a diabo, o diabão e a diabinha. Não, verdade, isso aí não é mentira, gente. Para vocês verem como era a resistência que havia. E antes da minha família chegar lá, eu não tinha onde morar, fui morar numa cabana. A cabana, eu digo cabana, que era uma casinha bem pequena, coberta de zinco, que ficava no meio de um terreno que tinha árvore para tudo quanto era lado. Era um terreno mais ou menos assim, de uns 70 metros de largura, pelos 150 de fundo, eu calculo, na minha cabeça, e no meio tinha uma casinha. E só árvore e folha seca no chão. Foi o único lugar que eu encontrei para morar, que me alugaram. Eu nem falei com o dono, ele alugou, ele nem morava lá. Eu fui morar no lugar. Quando uma noite eu estava deitado numa rede que eu tinha, a única coisa que eu tinha era uma rede, a minha Bíblia e uma pasta que eu usava, e eu deitei naquela cabana, atei minha rede, tinha a luz era num bocal que você acende na beira da luz. Hoje a gente não vê quase isso, né? A gente acendia assim, no bocal. Eu tinha um bem em cima da minha rede, que eu ficava lendo, e aquilo ali era importante para mim, que eu ficava lendo até tarde, e ficava lendo, e aquela luz me ajudava muito. E uma noite eu estou lendo lá, era mais ou menos uma meia-noite. Quando eu vi, começou umas passadas que vinham do fundo do terreno, andando em cima de uma folha seca, pisava na folha seca, amassava a folha seca, como se a coisa fosse pesada, muito pesada. E vinha andando lá do fundo do quintal, do terreno. Quando chegava na casinha que eu morava, subia numa calçadazinha que tinha, arrumava o pé, limpava o pé, como se estivesse com uma bota. Aí eu olhava para a porta, que era na direção da porta, eu olhava, vai entrar. Aí não entrava, aí voltava e ia lá no fundo do terreno. E depois voltava de novo. E eu pensei, bem, isso aí é uma misura, é um maligno, isso aí é um demônio, foi o que eu pensei logo. Eu, na minha concepção, vai andar para mim a noite inteira aí, que vai ficar com a perna seca, que eu não vou nem ligar para ele. E fui dormir. Eu apaguei a luz, me cobri todinho no lençol na rede, e fiquei lá tentando dormir. Quando eu vi, jogaram uma pedra em cima do zinco, que era da casa. A pedra caiu no zinco, só que varou o zinco e caiu do lado da minha rede. Pá! Eu já fiquei cabreiro com aquele negócio. Daqui a pouco, fez um barulho na porta do lugar que eu morava, aquilo entrou, fez um barulho na porta e entrou. Quando entrou, meu irmão, foi lá no bocal e acendeu a luz. Fez tec e a luz acendeu. Olha, o meu corpo parece que tinha 200 quilos, eu fiquei desse tamanho. Fiquei grandão, os cabelos arrepiaram. Eu fiquei sentindo uma presença ruim, passando mal, parece que o corpo estava desse tamanho. Aquilo me apavorou. E o Espírito Santo de Deus, que cuida da gente, falou no meu entendimento: não tira o pano do rosto. Sabe o que eu fiz? Eu mesmo com o pano do rosto fui descendo a rede, desci da rede, e fiquei de joelho no chão, querendo orar, querendo falar, mas quem disse que a minha voz saía? Eu querendo orar e nada. E sabe o que acontecia? O infeliz estava atrás de mim, e eu sentia as passadas dele de joelho aqui, e ele fazendo assim, atrás de mim, e fungando atrás de mim o tempo todo, fungando. Olha, essa foi a pior experiência que eu passei na minha vida. Um dia eu vou orar para aparecer uma dessas para você ficar mais forte. E eu num desespero, querendo orar, eu não conseguia. E eu fiquei o negócio fungando. Só que não toca. Não tenha medo não, sabe por quê? Porque se você é de Deus, a Bíblia diz que o diabo pode até, os demônios podem até vir tentar perturbar você, mas ele tem que ficar num plano distante. Diga glória a Deus. Ele fica, como diz a Bíblia, no derredor. O derredor é um plano mais distante, sabe por quê? Porque no arredor estão os anjos de Deus, diz a palavra de Deus. É diferente, vocês estão entendendo? E eu fiquei ali, querendo gritar, falar, orar, e não conseguia. E o negócio fungando de longe, mas não me tocou. Eu queria só me assombrar e me assustar. A Bíblia diz, não temas o terror noturno, né? São esses terrores, a Bíblia fala. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Por quê? Porque o inimigo usa desse tipo de assombração para fazer você pirar da cabeça, para fazer você ficar maluco.
para desestruturar você emocionalmente. Mas se você é de Deus, você não tem que ter medo, você tem que enfrentar usando as armas que Deus dá para você. E as armas que Deus dá para você, a arma principal é a autorização que você tem para expulsar no nome de Jesus. Amém? Você quer fazer um teste? Vamos orar para que você enfrente assim uma dessas, para você ver a sua fé? Olha, eu sei que depois de muita angústia, eu não sei quanto tempo fiquei naquela situação, eu sei que numa hora a voz soltou. E quando a voz soltou, meu irmão, eu não gritei, eu dei um berro. Jesus! Foi o primeiro nome que eu lembrei. Jesus! E gritei por Jesus. Quando eu gritei por Jesus, na mesma hora, uma sensação de paz envolveu meu corpo. Eu que estava desse tamanho, parece assim que tinha me furar. Parece uma bexiga, um balão quando alguém fura que esvazia. Fiquei normal e deu uma sensação de paz muito gostosa no coração. Eu abri os olhos. Aí fui para a rede de novo, apaguei a luz para deitar. Pela manhã, quando eu acordei, eu saí. Quando eu saí, que cheguei do lado de fora, que tinha que andar um pouco para chegar na calçada da rua, os vizinhos estavam tudo na porta, parado assim, esperando eu sair de lá. Quando eu saí, os vizinhos, ei, missionário, nós ouvimos o seu grito ontem. Eu gritei, eu falei assim, beijei sem jeito. Aí eu fui andando, né? Que eles não falavam comigo, o pessoal lá. Aí de repente uma falou, mas nós estamos todos admirados aqui que o senhor não veio bater na nossa porta. Aí eu me interessei, disse, por quê? Porque olhe, ninguém mora nesse lugar aí. Esse terreno ninguém mora aí porque tem um guardião aí dentro. Esse homem que é muito feio que aparece aí, eu digo, por isso que ele acendeu a luz, para eu olhar para a cara dele. Esse homem muito feio que aparece aí, já colocou pessoas para correrem desse lugar aí, inclusive as pessoas falam aqui na cidade que tem dinheiro enterrado nesse terreno aí, porque esse homem não deixa ninguém morar aí. As pessoas que tentaram morar aí, de madrugada vinham bater nas nossas portas, às vezes os homens vinham de cueca, as mulheres quase nuas, correndo com medo do homem que aparece aí, mas nós estamos admirados que o senhor não bateu na nossa porta ontem. Eu digo, é? E eu peguei, já fiquei cheio de moral. Digo, agora que eu vou dizer que eu sou tal porque eu tenho Jesus. Digo, mas comigo é diferente. Sabe por que comigo é diferente? Porque eu tenho Jesus Cristo. E ontem quem correu e foi embora daí foi essa entidade que apareceu aí, porque o meu Jesus colocou ele para fora. Diga glória a Deus. E olha, desde aquele dia nunca mais alguém falou que alguma coisa aparecia naquele lugar. E você vai conversar com pessoas, os mais antigos, sempre tem uma história dessa para contar. É mentira? É ilusão? É imaginação mental? Não, tem pessoas que contam história que viram coisas. Tem alguém aqui que já viu alguma coisa? Ixi, tem um monte, ó. O que foi que tu viu? Hein? Uma criança perto de ti? Na tua casa. Tu estava acordado? Quando tu olhou, que tu falou, oi guri, aí ele sumiu. Parecia tua filha, aí de repente sumiu. Está repreendido isso aí. Quem mais viu alguma coisa aqui? Você viu o quê? Estava deitada? Mas você estava acordada? Estava em casa. Alguém, mas você viu também? Foi o que você viu? Uma metade como? Só a cintura de uma sombra dentro da tua casa. Foi? O senhor lá atrás? O senhor viu, senhor? Hein? Foi? Alguém aqui viu a Ana Jance puxando corrente? Já alguma vez? Olha, você quando pergunta essas coisas, sempre tem alguém que vai contar que viu alguma coisa. Por quê? Isso prova uma coisa, que o mundo espiritual existe. A intenção do maligno é gerar assombro, é desestruturar você mentalmente e espiritualmente. É uma das armas que ele tem.
Mas quando você é de Deus, e se um dia ele usar desse expediente para tentar atingir ou assombrar você, o que é que você vai fazer? Você vai dizer o quê? Eu te repreendo em nome de Jesus. Como é que você vai falar? É essa arma que você tem, diga glória a Deus, de poder expulsar no nome de Jesus. E por que eu estou pregando isso para vocês? Porque existe uma guerra espiritual, a Bíblia diz que existe. Você tem esse combate contra o mundo espiritual, mas você tem que ser de Jesus para estar preparado para isso. Segundo a Bíblia, tem que ser lavado no sangue do Cordeiro, tem que ser um crente salvo, para poder ter promessa de Deus em sua própria vida. Por quê? Porque Paulo falou que a guerra é difícil, que você tem que usar a armadura de Deus para poder combater, porque o inimigo, ele é implacável. A única coisa que ele respeita é Jesus na tua vida. Ponha isso na cabeça. Ponha isso na sua cabeça. Então, nessa passagem, Daniel acaba revelando isso. Coisas que aconteciam nos bastidores. Coisas que nós às vezes não sabemos e não entendemos por que determinadas situações em nossa vida, em nossa casa, tem uma conotação de tanta resistência, porque tem força espiritual trabalhando por trás. Às vezes o que altera o comportamento daquela pessoa que está se acabando, se autodestruindo, nenhum conselho muda a cabeça da pessoa, nada que você tem que dizer para a pessoa é suficiente para ele poder parar de se autodestruir. Pode contar que tem que ter uma força maligna trabalhando por trás disso. Então é preciso nós nos sustentarmos em Deus, buscarmos de Deus a proteção e nos fortalecermos em Jesus, na nossa fé, porque somente com Jesus é que é possível nós superarmos o inimigo dentro dessas batalhas. Amém? Então ore, se firme em Deus, se sustente em Deus, sirva a Jesus Cristo e aprenda a usar as armas espirituais, segundo o que diz a própria palavra de Deus, porque só com elas é possível sobreviver dentro dessa luta invisível que a própria Bíblia nos ensina. Amém? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer